a gente tem uma conversa hoje sobre a ordem de nascimento, como é importante a ordem de nascimento das crianças, como as crianças lidam com isso, filho mais velho, filho do meio, filho caçula, e como nós adultos também tendemos a lidar com essa questão, né? Então você que vai chegando aí, se você tiver alguma dúvida sobre isso, você pode colocar, e eu vou escrever aqui no Instagram o tema, como lidar com as diferenças entre irmãos. Esse é o nosso tema de hoje. Opa! Tá difícil escrever aqui, gente, mas vai sair. Irmãos. E também filhos únicos. Como são isso? Como a gente liga com essa questão? Publiquei aí, vou deixar fixado. Você que está chegando aí, seja bem-vindo. Pronto. Esse é o nosso tema de hoje, ok? Essa ordem de nascimento é abordada pela autora Jane Nelson, da disciplina positiva. E a forma dela abordar é que, sim, interfere, né? Um dos pontos que interfere na forma como a criança se manifesta, a criança se desenvolve, é a ordem em que ela nasceu, né? Filho mais velho tende a comportar de uma forma, filho do meio tende a se comportar do outro, filho caçula tende a se comportar de outra forma. Isso não é para a gente rotular a criança, isso não é para a gente definir, filho mais velho é sempre assim, filho do meio é assim, e caçula é assim, não é essa a intenção. Mas ajuda a gente, primeiro, a se conhecer e ajuda também a gente conhecer o outro. Você que está entrando aí, eu queria que você colocasse se você é filho do mais velho, você é do meio, ou você é caçula, ou então você é filho único. E qual é o ponto nessa questão da diferença das crianças? Que a criança, ela chega no mundo e ela tem um grande desafio. O desafio dela é se sentir importante e participante, né? Ter uma participação efetiva no ambiente onde está inserido. E para isso, cada criança vai desenvolver, então, formas de se sentir importante, visto, se sentir útil naquele ambiente, porque nós, seres humanos, somos seres sociais. E aí, para se sentir importante, então, para fazer parte daquele ambiente, geralmente a gente vai criando algumas crenças, né? Eu sou importante quando? Eu sou importante se eu faço tal, ou se eu tenho tal comportamento. E uma dessas crenças, geralmente equivocadas, que sempre está com os filhos mais velhos, é que eles desenvolvem a crença de que eles são importantes quando eles são os primeiros, ou quando eles são os melhores, né? Por causa deles terem chegado, literalmente, primeiro. Então, geralmente os filhos mais velhos têm algumas características muito boas, né? Como a dedicação, organização, senso de liderança, responsabilidade, são independentes, mas ao mesmo tempo pode se tornar extremamente competitivos, ao ponto de sempre querer ganhar, sempre fazer o melhor, e eles podem se tornar tão perfeccionistas que às vezes eles desistem simplesmente para não ter o perigo de fracassar. Porque para o filho mais velho, ele se sente aceito, importante, se ele for ou o melhor ou for o primeiro. Tem algum filho mais velho assistindo aí? Você percebe isso em você? A gente não está querendo rotular, ok, gente? São só alguns apontamentos, algumas coisas que tendem a acontecer dessa forma, né? Então, o filho mais velho tende a ser, por exemplo, extremamente perfeccionista, ou se cobrar demais. Então ele acaba sendo, às vezes, um pouco... Como uma pessoa se cobra demais, eu esqueci a palavra aqui, me deu um branco agora. Ela um pouco exigente consigo mesmo, ok? E é bem interessante que há uma diferença já de uma criança para outra de 4 anos, já
pode gerar essa percepção. Aí a Rosa Saron falou que ela é a filha mais velha e não sei, isso não se encaixa em todos, mas geralmente se encaixa, né? Já os filhos do meio, né, os filhos do meio, eles se sentem literalmente meio que entre duas realidades. A realidade do filho mais velho, que tem de ser esse filho responsável, esse filho que tem algumas liberdades a mais, esse filho mais velho cheio de organização, e ele fica também entre ali o filho mais novo, né? E o filho mais novo tende a ser um filho mais cuidado, mais paparicado, mais mimado. Então o filho mais velho, ou filho do meio, se sente sem os privilégios do mais velho, né? Sem as responsabilidades do mais velho, e sem os benefícios do mais novo. O filho do meio, ele fica literalmente tentando achar o seu lugar no mundo e meio que numa disputa. Eu não sou tão responsável e eu também não sou tão cuidado, né? E geralmente o que acontece com os filhos do meio? Eles desenvolvem outras características e ele começa a desenvolver uma crença equivocada a respeito de si mesmo, de que ele precisa ser diferente para se sentir importante. Olha só que legal. O mais velho, ele desenvolve a crença de que ele tem que ser o primeiro ou o melhor para se sentir importante. E o do meio desenvolve a crença do quê? Eu preciso ser diferente. Eu preciso ser literalmente do contra. Eu preciso deixar a minha marca aqui, né? Para eu me sentir importante e visto. E geralmente, então, esse filho do meio tem umas características muito positivas. Por exemplo, eles são às vezes mais liberais, mais leves, mais alegres, mais pacificadores. Eles conseguem juntar mais gente em volta de si, né? Conseguem lidar bem com os diferentes. Às vezes eles se tornam bem misericordiosos. Eles lutam por causas sociais, porque eles têm essa sensação de serem meio que abandonados, né? Eu não tenho privilégios, nem tenho benefícios. Então eles têm mais essa simpatia, compreensão pelo outro. Isso é fantástico. Mas ao mesmo tempo também tendem a ter comportamentos mais desafiadores, né? Tende a ter comportamentos de rebeldia, tende a ter comportamentos de enfrentamento, tende a ir contra a forma como a família se manifesta, ok? E geralmente são filhos que são mal compreendidos por seus pais, né? São mal compreendidos pela mãe, pelo pai, pelos outros irmãos, por essa característica. Tem algum filho do meio aí nos assistindo e que também desenvolveu essa crença? Agora eu estou sempre lembrando aqui que a gente não quer rotular ninguém, ok? A gente não quer rotular. Essa é só uma abordagem da disciplina positiva que nos ajuda a identificar, ok? Mas nem todo filho mais velho é assim, nem todo filho do meio é assim, nem todo filho mais novo vai ser assim também. E aí, então, a gente chega no filho mais novo, né? Os caçulas. Então, o filho mais velho tem a crença de que ele é visto, ele é importante quando ele é o primeiro, é o melhor. O filho do meio desenvolve a crença de que ele tem que ser diferente para se sentir importante. E o filho mais novo, e eu sou o filho mais novo, e isso é totalmente verdadeiro. O filho mais novo, ele desenvolve aquela crença de que ele é amado e importante quando as outras pessoas estão cuidando dele. Olha que balai de gata. Então, ele é literalmente o paparicado, né? Então, o senso de importância, de pertencimento dele está sempre muito ligado a se alguém está dando atenção, está cuidando, está fazendo por ele. Então, se o mais velho sempre se responsabiliza, o mais novo tende a não se responsabilizar. E ele tende a, às vezes, se sentir muitas vezes injustiçado, incompreendido, ele acaba demandando muita atenção das outras pessoas e cuidado, e quando ele não recebe o que quer ou que se julga merecedor do que quer, ele se sente realmente não amado, né? Tem algum filho, olha, a Thaísa Fernandes falou, eu sou mais velho e é exatamente com essas características, muito legal. Tem alguém aí online que é filho mais novo e que desenvolveu essas características? Agora o filho caçula também tem suas vantagens. Eu sou filho caçula. Os filhos caçulas geralmente são extremamente criativos, eles são inteligentes, eles são enérgicos, eles conseguem criar saídas, né?
para problemas, são realmente bem assim, resolutivos nesse sentido, até porque eles sempre têm que lidar ali com essa comparação com os irmãos mais velhos e lidar com tudo aquilo ali, eles vão desenvolvendo essa criatividade e uma inteligência, ok? Por que que é importante a gente pensar sobre isso, né? E não rotular, mas pensar sobre isso? Porque cada ser humano vai encontrar uma forma de se manifestar, né, no meio social onde ele está, na família onde está, ele vai encontrar ferramentas e formas para se sentir importante, aceito, visto, valorizado, ok? E vai trazer isso não só na infância, mas para toda a sua vida, para a relação como um todo, ok? Então, por exemplo, quando a gente vai casar, geralmente um filho mais velho casa com um filho caçula. Por quê? Por que isso às vezes acontece? Porque os mais velhos gostam de cuidar e o caçula gosta de ser cuidado. Olha que encontro maravilhoso. No início é tudo maravilhoso, porque o mais velho se sente importante porque está cuidando do caçula, né, da caçula. E o caçula se sente importante, valorizado, porque está sendo cuidado. Só que ao longo do tempo, né, passa um mês de casar, passa 2, isso vira um estresse total, porque o mais velho cansa de cuidar. E o mais novo, às vezes cansa de ser cuidado, de ter alguém conduzindo a vida dele, determinando a vida dele, e ele se sente sufocado com isso. Ou então se sente, eu não estou sendo mais amado porque meu cônjuge, meu parceiro, deixou de cuidar de mim. Okay? Então, isso são características que a gente traz para a vida. E são características que a gente também repassa para as crianças, né? Então é bem importante a gente se ver nesses papéis. Por exemplo, quando eu comecei a estudar isso e ler isso, eu como filho mais novo, eu me identifiquei perfeitamente. Essa crença de se sentir amado quando eu sou cuidado foi uma crença que eu desenvolvi. Essa é a minha crença. Então eu tendo, como pai, por exemplo, a não me responsabilizar, né? A deixar para depois, a não me programar, eu deixo tudo para a última hora, porque eu sempre acho que alguém vai fazer. Então, se eu sempre tenho alguém para fazer por mim, por que que eu vou fazer? Essa é uma tendência minha, então eu preciso ficar ligado. Agora, filhos únicos. Quais são as características dos filhos únicos? Os filhos únicos tendem a ser ou iguais aos filhos mais velhos ou iguais aos filhos mais novos, né? Depende muito da educação. Se for uma educação de maior cobrança, maior exigência, puxar mais um pouco a responsabilidade, o filho único vai ter características de um filho mais velho. Que qual é a crença do filho mais velho? Eu sou importante, eu sou amado, eu sou visto quando eu sou o melhor ou quando eu sou o primeiro, né? Então essa vai ser características de responsabilidade, de organização, de cobrança, de independência, de muita exigência a si e dos outros. Ou então, quando esse filho único é extremamente paparicado, cuidado, ele é, sim, muito mimado, né? Toda a atenção é para ele pode desenvolver a crença equivocada de um filho mais novo, né? De um filho caçula. E ele vai tender a se sentir amado apenas quando cuidam dele, quando ele está amado. Olha, a Rosa Saron, minha amiga Rosa, que tem um filho único, comentou aí que é tipo o Caio. O Caio é esse filho mais responsável, né? Mais exigente consigo, com o outro, mais organizado, tudo mais, ok? Agora, por que... Agora, assim, existem alguns ambientes que favorecem a esses estereótipos, essas diferenças, essas manifestações, e existem outros ambientes que diminuem essa tentativa do ser humano de se destacar, né? Quais são os ambientes que favorecem esses estereótipos? São os ambientes onde há alta cobrança e muita competitividade, né? Por exemplo, comparação entre as crianças. Você comparar um filho com o outro, você comparar uma criança com uma outra, aquele tipo de ensino que às vezes fala, o seu irmão tirou nota boa, você também tem que tirar. Isso favorece o quê? A competição, né? E as crianças então vão tentar ajustar formas e meios de se sentir importante.
E começa essa disputa, né? Ó, eu vou ser diferente. Já que o meu irmão mais velho é o responsável, não tem espaço para eu ser responsável. Só vou ser visto aqui nessa família se eu for diferente. Olha que fantástico isso, né? Então, muito do mau comportamento, às vezes, de uma criança é só uma manifestação dela assim: eu preciso ser vista, eu preciso ser notada. Né? E às vezes até uma cobrança muito de uma criança, ser muito responsável, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser organizado, isso também não é saudável. E às vezes é só a forma dela de comunicar aos pais. Esse foi o jeito que eu descobri de ser amado, me sentir importante, me sentir aceito aqui. E ela começa a desenvolver isso. Isso pode virar até uma patologia de ansiedade, de angústia, de discriminação com o outro, porque ele sempre quer ser o melhor, ele sempre quer ser o primeiro e outras coisas mais. Né? Então, é muito importante a gente perceber a forma como a gente educa as crianças, né? Porque a forma como a gente educa pode aumentar essas disputas que fazem mal para a criança. Então, comparações, né, alto grau de exigência também cooperam para isso. E outra característica que coopera para essas classificações, esses rótulos, né, vamos dizer assim, é quando os pais têm tratamentos realmente diferentes. Né? Isso é muito difícil para nós não termos, mas principalmente em começar a fazer pelas crianças algumas coisas que elas já conseguem fazer sozinho. Então, às vezes, o filho mais novo, o filho caçula, aquela questão que dois filhos estão brigando entre si, e a tendência dos pais é sempre defender o mais novo. Né? O que a gente está falando para o mais novo? Que ele não é capaz, que ele não consegue se defender e que ele sempre vai ter alguém para cuidar deles. Né? Isso favorece essa crença equivocada dele que ele só é amado quando cuidam dela. Então, a forma como interfere na briga entre as crianças, a forma como resolve-se os problemas, né? Tipo assim, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer. E às vezes os pais começam a resolver problemas para os filhos, que os filhos mesmo já podem resolver sozinhos. Então tudo isso intensifica essas diferenças, ok? E o ideal é a gente conseguir entender a manifestação pessoal de como cada criança vai se portar no mundo, mas ao mesmo tempo não alimentar isso, não alimentar. Então, como que eu ajudo um filho mais velho, por exemplo? Eu ajudo o filho mais velho a ele compreender as frustrações, a compreender erros, a compreender que nem sempre se é o primeiro e nem sempre se é o melhor. Eu ajudo o filho do meio a ele entender que ele é amado, ele é aceito da forma como ele é. Eu ajudo o mais novo a entender, a ajudá-lo a desenvolver a interpretação de que ele é capaz, que ele consegue. Então eu tenho que deixar o filho mais novo cuidar de si, fazer suas próprias coisas, resolver seus problemas, resolver as suas brigas e eu não resolver por ele, para que eu não alimente ainda mais essas crenças equivocadas, ok? Você que está me assistindo aí, está ficando alguma dúvida a respeito disso? Você consegue perceber isso na sua casa, na relação da sua família? Você consegue perceber isso na relação com os seus filhos? O ser humano é muito interessante, né? Como a gente desenvolve meios automáticos, né? Não tão elaborados e pensados assim. A gente responde ao meio social e a gente vai desenvolvendo um comportamento, né? Uma forma de reagir às situações para que no final a gente se sinta importante, amado e visto. Esse é o objetivo de todo ser humano. Toda criança ela quer se sentir amada, importante, vista, útil, e ela vai manifestar isso através dos seus comportamentos. Quais são os perigos? Os perigos são da gente valorizar um em detrimento ao outro, né? Esse é um grande perigo. Você vê, às vezes,
filhos do meio serem extremamente rechaçados, perseguidos, e porque os pais não compreenderam de que ele só está querendo ser diferente porque ele está querendo ser aceito, amado, importante. Às vezes a gente vê filhos mais velhos tendo essa responsabilidade, esse senso deles de serem os primeiros, serem os mais importantes, ser muito valorizado. E realmente os pais às vezes vai alimentando isso e a criança vai criando cada vez mais a compreensão de que ela realmente é importante à medida que ela é mais responsável, né? E pode acontecer, por exemplo, na vida adulta dessa criança mais velha, que tende a ser a primeira, a mais importante, se tornar alguém que desiste constantemente. Porque frente ao fracasso, ela tem medo, frente ao novo, ela tem medo de tentar e desistir e não conseguir. Vou reformular de novo. Frente ao novo, frente a um desafio, ela tem medo de tentar e não conseguir. Então o fracasso faz com que o medo do fracasso faz com que ela nem tente, né? Que ela não enfrente desafios. Por exemplo, filhos que tendem a ser diferentes, filhos do meio ali, às vezes tende a ter um comportamento tão desafiador que pode ir, inclusive, para comportamentos de distanciamento, que vai contra os valores da família só para notificar. Eu quero que vocês me vejam. E pode ser, por exemplo, até com drogas, amizades que a família não aceita, não compartilha, só para deixar bem claro essa posição dele. Eu realmente sou diferente. E filhos mais novos podem cada vez mais ficarem tão dependentes que nunca consigam assumir responsabilidades e sempre terceirizam suas responsabilidades, ok? Agora, é importante a gente explorar as características positivas de cada um, ok? A responsabilidade de um, a liberdade do outro e a criatividade do mais novo. É importante a gente explorar isso. É importante a gente não usar isso para rotular ou estereotipar a criança, né? Isso pode ajudar a gente a se achar, mas não a gente gerar isso, um rótulo na criança, falando assim, você é isso, você vai ser sempre isso. Então, isso é importante, ok? E é importante a gente se ver, nós como os adultos, pais, mas a gente se vê agora que, às vezes, muitos dos nossos comportamentos são apenas uma tentativa da gente se achar importante, da gente se achar visto, da gente se achar notado no mundo. Todo ser humano tem essa necessidade de se achar, de se sentir importante para algo ou para alguém, ok? Algumas questões interferem nessa ordem. Mais velho, caçula, do meio. Como, por exemplo, a diferença de idade. Se você tem um filho com uma diferença maior do que 5 anos, por exemplo, esse filho mais velho já pode ter se tornado, por exemplo, um filho único, né? Um filho igual o caçula. E você, depois de 5 anos, tem um outro filho, esse outro filho também pode se tornar característica de um caçula, né, de um filho único. Então você pode ter 2 filhos únicos, 3 filhos únicos numa família, dependendo da diferença de idade entre si. Então tudo isso, diferença de idade, diferença de sexo, né, gênero, também interfere. Por exemplo, às vezes você tem um homem mais velho e depois você tem uma mulher, o segundo filho. Isso interfere nessa leitura nossa. Então por isso a gente não pode estereotipar, ok? Agora a gente precisa trazer isso à tona para a gente se preparar. Qual a melhor forma da gente não alimentar esses rótulos para a gente encerrar essa live aqui de hoje? A melhor forma é criar um ambiente de cooperação em vez de competição, né? Como se cria um ambiente de cooperação? Retirando punições e trazendo soluções de problemas, ok? Então, frente ao erro da criança, a gente não tem uma atitude punitiva, a gente tem uma atitude que chama a criança a procurar soluções para o que aconteceu. Essa é a melhor forma de criar um ambiente cooperativo, né? E um ambiente que não favoreça essas disputas. Porque, olha só, o mais velho, se eu for um ambiente punitivo, o mais velho vai tentar sempre nunca errar e vai ter uma atitude assim cada vez mais de
de exigência de si e do outro, de comparação com o outro. O do meio, ele tende a desistir. Num ambiente punitivo, ele tende a jogar as rédeas, fala assim, eu nunca vou ser à altura do que o meu pai e minha mãe exigem, porque o meu irmão mais velho o meu irmão mais novo eu nunca vou ser, ele tende a desistir. E o filho mais novo, ele tende a se acomodar, porque ele sabe que ele sempre vai ser cuidado, paparicado, ele vai ser o que menos vai sofrer nessa família. Então, ambientes punitivos tendem a favorecer essas diferenças, né? Então, um ambiente cooperativo onde, frente ao erro, em vez de punir, se procura soluções juntos, favorece a cooperação. O que quer dizer isso? Quer dizer que, frente a cada desafio comportamental da criança, a gente sempre pergunta como eu posso usar isso para ensinar a criança e não necessariamente para puni-la. Exemplo, eu tenho dado sempre esse exemplo, a criança riscou uma parede que não pode ser riscada, né? Uma criança pequena. Então, a forma punitiva é você falar, você está de castigo, você vai ficar sem seu lápis de cor preferido, vá para o seu quarto, vá pensar no que você fez, já falei 1000 vezes, você não pode riscar a parede. Essa é uma forma punitiva. Ou a forma não punitiva, e que procura soluções de problema, e lidar com essa situação de que forma? Meu filho, você sabe que não pode riscar a parede, e agora o que a gente precisa fazer para resolver esse problema? Né? O que a criança precisa fazer? Então a criança precisa, então, pegar um pano, pegar o sabão e limpar a parede, é isso que se faz. Quando se tem brigas entre irmãos, uma coisa é, você, filho mais velho, você deve cuidar do irmão mais novo, você é o mais velho, você deve entender, isso é uma forma punitiva. Eu estou punindo o mais velho por um problema com o mais novo, né? E estou protegendo o mais novo. Isso é punição. Como que a gente pode lidar com isso? Você perguntar para os dois, né? Como vocês podem resolver o problema entre vocês? Como vocês podem conseguir uma forma respeitosa de brincar? Como vocês podem dividir esse brinquedo? Como vocês preferem brincar no dia de hoje para se divertir? Né? Então são formas de trazer esse ambiente de cooperação e que diminua as comparações e as classes, né? Esse é o filho velho, esse é do meio, esse é o mais novo, ok? Espero que tenha feito sentido aí para você. Algumas perguntas aqui me mandaram hoje. Deixa eu ver aqui as perguntas para a gente aproveitar esse tempinho final. E quando a diferença é um filho especial e 1 ano de diferença entre os dois? Muito difícil. Eu não entendi toda a sua pergunta, Cilda Macena. Se você estiver online, tenta me explicar direitinho. 1 ano de diferença entre os dois. Certo. O grande desafio entre esses dois vão ser sempre a competição pela atenção dos pais. Muita atenção nisso aí. Eles vão o tempo inteiro disputar para ver quem é o filho mais amado, mais querido, e a gente não pode entrar nessa batalha. Mari, é muito difícil não perder a paciência quando a minha filha não me escuta. Isso me entristece, é muito difícil mesmo, viu, Mari? E a gente perde realmente a paciência. E o que a gente tem que ter é momentos de autocuidado, momentos para a gente relaxar, a gente precisa de ajuda, de compartilhar o cuidado da criança com outras pessoas, porque ninguém aguenta ter a paciência o dia inteiro. Essas são as perguntas. Nossa live hoje vai ser um pouco mais curta, estou adotando esse modelo, para que a gente consiga ficar aí, vai dar agora 30 minutos da nossa live, ok? Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, se ficou um pouco aí difícil você entender, pode me mandar um direct, pode me mandar uma mensagem. Essa live vai ficar disponível aí 24 horas e a partir de amanhã também fica lá no YouTube. Espero ter te ajudado e fique com essa mensagem aqui no final. Cuidado, não rotule seus filhos, cuidado, não favoreça um ambiente de competição entre as crianças. Cuidado, não compare uma criança com a outra. Cada um é único do seu jeito e da sua maneira. E, atenção, perceba que cada criança vai encontrar uma forma de se sentir útil, aceita e importante no mundo. E algumas vão querer ser sempre as melhores, outras vão querer ser a diferente, outras vão querer ser a amada, a cuidada. E a gente não
deve permitir entrar nesses jogos, né? E, ao mesmo tempo, compreender que essa foi a forma da criança se manifestar e a gente tentar ajudar, então, a equilibrar essas equações, ok? Espero ter ajudado. A Flávia falou aí, top, gratidão, muito bom. E nos vemos aí essa semana ainda na próxima live. Fica atento aí. Abraço, até mais.